Olá a todos, este é o canal Revelar e sem enrolação, vamos direto ao assunto. A indústria está apontando, vamos trocar a letra, terrorismo nutricional contra os alimentos processados. Parece que eles estão começando a sentir algumas das manifestações que estão sendo feitas aí na internet. Imagino que muitos dos que me ouvem já estão repercutindo também aquilo que a gente já dizia e outros já diziam antes de mim, né? De que uma alimentação processada e principalmente ultraprocessada pode não ser uma boa ideia. Obviamente não será, né? Os chamados ultraprocessados deveriam ser simplesmente abolidos da mesa dos brasileiros. Eu acredito que se abolissem os ultraprocessados, muita gente simplesmente não teria do que se alimentar, porque o alimento natural, o alimento bom de fato, esse hoje está muito caro, porque as pessoas foram migrando para os processados e ultraprocessados, uma vez que são mais fáceis de se conservar, mais fáceis de se industrializar, de se vender. Então as pessoas migraram para isso, levaram toda a indústria a fazer com que o alimento, em grande parte, fosse isso, né? E acaba que se hoje mudasse do dia para a noite, as pessoas não teriam como se alimentar, as coisas iriam se tornar muito caras. Mas, para quem puder evitar comer o processado e ultraprocessado, é óbvio que tem de evitar. Então não estou aqui sendo radical dizendo, olha, tire tudo dos supermercados o que é processado e ultraprocessado, até porque restariam tão poucas opções que até nós mesmos, né, não teríamos do que nos alimentar. Porque, por exemplo, é uma mortadela, às vezes até um queijo, dependendo como ele é feito, enfim, tudo, né? Quase tudo hoje tem algum tipo de efeito que não seria tão desejado quanto, né, no alimento natural. Então, não é isso, não é trocar de uma hora para outra, acabar com isso de uma hora para outra. O meu papel aqui, na verdade, é alertar as pessoas de que nós estamos nos encaminhando para, quando eles quiserem substituir até mesmo a carne, que é natural, por uma carne artificial, nós estamos dando um passo muito além, né? Então, nada mais será natural, é isso? Eles querem colocar só coisas artificiais nos nossos pratos? Então é óbvio que isso não acaba bem, é óbvio que isso não é benéfico para a saúde. E é bom que eles percebam, né, que as pessoas estão começando a cada vez mais falar disso. Sempre se falou, sempre existiram pessoas que entenderam que isso não era uma boa, né? Mas hoje cada vez mais, né, as pessoas através das redes sociais estão conseguindo levar essas palavras, esses conceitos, essas situações aí para mais gente, né, para que mais pessoas pensem a respeito disso. Quem sabe até modificando aos poucos, retornando ao natural aos poucos. Eu não sou adepto de nenhum tipo de radicalismo, né? Vamos acabar com todos os processados e destruir tudo. Não, porque aí haveria uma fome gigantesca. Só que se nós pudéssemos recuar vagarosamente aquilo que era anteriormente, seria muito bom. Agora não é esse o caminho é que as pessoas vão cada vez mais para os ultraprocessados e muitos de forma inconsciente. Muitos porque não tem opção. A gente mesmo vai no mercado, tem de comprar ultraprocessado porque não tem opção. Mas a maioria realmente vai de forma inconsciente nisso. Não sei se não é melhor, né? Às vezes é melhor até do que você saber e... Não é melhor não, porque aí você opta, né? Pelo menos alguma coisa você leva de natural. Mas enfim, vamos adiante aqui. Línguas antigas têm sons desvendados por inteligência artificial. A inteligência artificial já está virando um fanfic, porque isso aqui é ficcional, dizer que a inteligência artificial está reconstruindo línguas antigas que ninguém mais fala. É muito fácil dizer que aquilo que, inclusive tem canais aí no YouTube, e, enfim, tem algumas técnicas aí que estão sendo desenvolvidas para supostamente reproduzir a maneira como se falava essas línguas extintas. Mas é fácil alegar assim, uma vez que não há mais nenhum dos antigos que falavam essas línguas para confirmar se o que está sendo utilizado hoje realmente era aquilo que se falava antigamente, né? A pronúncia, a maneira de se falar. Então é uma ficção isso aqui, né? Mas enfim, só para que vocês saibam que até nisso eles estão utilizando a inteligência artificial. Agora uma situação que quase caberia lá no Geopoliticando, mas cabe aqui também porque faz parte da tecnocracia. O sistema de pagamento do BRICS não substituiria o sistema SWIFT, diz o ministro das Finanças da África do Sul.
Isso aqui é uma matéria já de agosto, mas vale a pena nós reproduzirmos. Por quê? Porque o sistema de pagamentos deles está vagarosamente avançando. Deles, quando eu falo BRICS, o Brasil está incluso também, né? Mas, para quem assistiu o vídeo de hoje, também no canal Geopoliticando, sabe que a Índia, embora faça parte do BRICS, não quer ou não está muito contente em aceitar yuans para negociação de dólares. Então, esse avanço de sistemas alternativos dentro dessa tecnocracia não está na velocidade que muitos gostariam. Está truncado. Uma hora um quer uma coisa, outra hora outro quer outra. E para nós, sinceramente, na minha opinião, é bom que o sistema vá tendo entraves. Quanto mais entraves, quanto mais demorar, mais tempo nós teremos de liberdade. A hora que tudo isso aí se unificar num sistema totalmente aceito por todo mundo, bem azeitadinho, funcionando plenamente, aí sim nós estaremos num risco muito grande de perda de nossas liberdades e, enfim, vocês sabem onde é que isso aí vai parar, né? Principalmente quem conhece o livro das revelações. Mas vamos adiante aqui. O BRICS Pay poderia integrar o Bitcoin? Isso aqui eu só trouxe para falar da situação, isso aqui é agora de outubro, a matéria, de como os bitcoinheiros, como se chama aí jocosamente, é uma brincadeira, né, com os adeptos do Bitcoin, como eles estão perdendo um pouco aquela noção inicial do que seria de fato o Bitcoin, para que ele serviria? Ele serviria supostamente para ser uma moeda alternativa ao sistema, só que eles já estão clamando por ETFs de Bitcoin, agora eles querem integração do Bitcoin com o BRICS, então vai acabar mais ou menos como a gente falava, né? O BRICS vai ficar submetido, aliás, as criptomoedas vão acabar submetidas ao sistema estatal, vão ser integradas e vão perder o seu valor, porque o valor delas está no quê? No fato de que elas não se submetem ao sistema. A partir do momento em que elas vão sendo submetidas, as pessoas estarão ali até o momento em que vão ver que não faz sentido. E aí vai sobrar o que disso de bom? A tecnologia, né? Vai sobrar o sistema de criptografia que vai ser utilizado para compra e venda de imóveis, de automóveis, transferências de propriedade. Mas eu penso que essa oficialização das criptomoedas é justamente o ocaso delas, né? Está caminhando para isso, como a gente vinha dizendo. Material inspirado no Iron Man é 5 vezes mais forte do que o aço e 4 vezes mais leve. Mas que raio de material é esse? Uma equipe de investigadores conseguiu um avanço científico notável ao fundir a estrutura intrincada do DNA com a pureza do vidro, resultando num supermaterial que é 5 vezes mais leve e 4 vezes mais forte do que o aço. Isso não é pouca coisa, pessoal. Imagine uma armadura medieval, vamos pensar em termos medievais, né, onde eles usavam aquelas armaduras pesadíssimas, né? Agora pense que ela é 5 vezes mais leve do que o aço. Então imagine a agilidade para quem utilizasse uma armadura dessas nos tempos medievais. 5 vezes mais leve, só que 4 vezes mais forte. Então o aço que fosse eventualmente perfurável com uma grande lança pesada, né, com a ponta também de aço, poderia eventualmente até quebrar essa ponta de aço ou entortá-la, né? Então veja só como eles estão avançando aí nos estudos dos materiais também. O que sempre tem os dois lados. O lado bom, isso vai trazer uma série de produtos inovadores. Imagine uma carenagem, uma carroceria, enfim, um carro feito com esse tipo de material, como ele seria mais resistente, né? Não iria amassar tão fácil, não iria estragar com tanta facilidade. Mas, por outro lado, imagine máquinas criadas com isso, máquinas de inteligência artificial ao estilo Terminator. Seria terrível, né? Mais difícil de ser abatida, digamos assim. Esse material inovador é atualmente considerado o mais forte que se conhece para a sua densidade, ou seja, nesse nível de densidade é o mais forte. Equilibrar a resistência e a leveza tem sido um desafio de longa data na ciência dos materiais, com estas duas características a aparecerem frequentemente incompatíveis. Como tornar algo forte e ao mesmo tempo leve? No entanto, os investigadores demonstraram que podem coexistir inspirados pelo icônico fato do Iron Man, ou Homem de Ferro. O nosso novo material é 5 vezes mais leve, 4 vezes mais forte. Assim, as nossas nanolatices de vidro seriam muito melhores do que quaisquer outros materiais estruturais para criar uma armadura melhorada para o Homem de Ferro.
Interessante, no mínimo interessante. A matéria está aqui para quem quiser pesquisar. O título é esse, né? Tem mais algumas informações nesse material aqui. Agora eu quero falar sobre essa capa que muitos pediram para que eu comentasse, essa capa da revista lá de 2012, por causa disso aqui, ó, porque eles têm aqui então o Hamas, né, de um lado com uma asa delta com um capeta aqui, e o Benjamin Netanyahu do outro com a asa delta com o capeta, e os dois se enfrentando. E aí o pessoal dizendo, olha, porque é uma mensagem preditiva, porque como é que eles adivinharam que isso iria acontecer? Pessoal, os canais que estão falando isso, dizendo que isso aqui foi uma mensagem preditiva, estão enganando vocês, porque o Hamas já está em conflito com Israel desde que ele foi criado. Então isso aqui só retrata o que sempre foi, né, esse conflito. Então não é uma previsão. Como é que vai prever algo que já no estatuto de fundação do Hamas está declarado? Isso é óbvio. Então, não é preditivo de maneira nenhuma. Quando é algo preditivo, eu trago para vocês. Eu nem gosto muito de trazer aqui no YouTube aberto, porque muita gente não tem a base de conhecimento que a gente dá lá na comunidade fechada, mas muitas vezes eu trouxe aqui também, né? Mas lá muito mais. Só que isso aqui não é preditivo, isso aqui é o óbvio. Isso aqui o Hamas, já no estatuto de fundação, fala desse conflito. Então, se você retratar isso hoje, amanhã, daqui a 10 anos, enquanto eles existirem, será a mesma coisa. Então, eu penso que é uma enganação, né? Os canais aí que estão tratando isso aqui como uma programação preditiva, tá bom? Só isso que eu queria falar sobre esse assunto. Agora, isso aqui, pessoal, é só uma daquelas imagens que eu gosto de trazer, porque eu acho muito bonitas, e ela é explicativa do que seria o Tesseract, né? O cubo dentro de outro cubo. A gente fala bastante lá na comunidade fechada, talvez até em algum vídeo eu use essa imagem aqui, porque eu achei ela muito interessante. Quando o Tesseract é simplesmente um cubo e um outro cubo lá dentro, né? Conectado por algumas hastes. Só que quando você se aproxima, veja o que parece. Ele parece que são multidimensões, dimensões infinitas dentro desse cubo. E é exatamente isso que significa o Tesseract. A ideia de que você pode atravessar dimensões ou atravessar o espaço-tempo. Então, quando fala, por exemplo, lá no livro, eu acho que de Gênesis, se eu não me engano, quando fala que Deus colocou os querubins com espadas se revolvendo para todas as direções, né, para impedir que o homem voltasse ao Éden, né, até que houvesse a redenção. O que quer dizer uma espada se revolvendo para todas as direções? Na minha opinião, isso quer dizer que há um impedimento para que as pessoas ultrapassem as dimensões, porque direção é dimensão. Ora, a direção nessas dimensões em que nós vivemos são para cima, para baixo, esquerda, direita, e profundidade, profundo e adiante novamente, as 3 dimensões, né? E aí existe uma 4ª dimensão, que é o tempo, e segundo a teoria das cordas, existem um total de 11 dimensões, fora aquelas que eventualmente nós não conhecemos dentro da física quântica, né? Tem essas aí. Então é como que se houvesse uma espécie de barreira, as espadas dos querubins, impedindo que as pessoas transitassem entre essas dimensões. E o Tesseract, ele seria então uma demonstração visual do que seriam essas multidimensões, viagens, né? Cada cubo desse representando uma dimensão diferente, e aí ainda a dimensão extra, que seria o tempo. Então o tempo também seria impeditivo de viagem, né? No caso, você não pode viajar para o passado, viajar para o futuro, embora que, segundo alguns entendem, os caídos, né, eles estariam na dimensão temporal, presos na dimensão temporal, esperando o tempo adequado para o retorno. Isso é muito complexo, é mais uma questão religiosa e filosófica, mas, enfim, tem a ver com o Tesseract. Acho muito interessante isso aqui. Quase finalizando, só quero registrar isso aqui, ó, pessoal. Mais uma loucura aconteceu dessa vez em uma escola em São Paulo, onde mais um aluno que parece que sofria bullying por conta da situação que ele apresentava, e ele, por algum motivo aí, supostamente, né, por conta disso, teria querido se vingar e deixou aí vários estudantes feridos, 3 feridos, uma simplesmente recebeu por trás da cabeça um
disparo, algo terrível, né? A loucura está realmente tomando conta do ser humano. As pessoas estão deixando a sua natureza para trás, abandonando elas, indo atrás desses discursinhos politicamente corretos, e aí quando endoidam fazem esse tipo de coisa aqui, né? O que a gente pode dizer? Apenas lamentar, né? Lamentar o estado em que essa sociedade em que nós estamos chegou, né? Isso não é uma sociedade, isso é uma espécie de castigo coletivo onde um tortura o outro. Na verdade é isso. E para finalizar esse vídeo aqui, ó, pessoal, que é fantástico, né? Que mostra a força do vento, a força do mundo em que nós estamos. Isso aqui foi uma tempestade em Babette que faz o chão de uma floresta levantar. Isso aqui foi na Escócia. Veja só como o vento fez isso, né? Então, uma camada de solo que de alguma maneira infiltrou o vento por baixo, ele criou uma espécie de tapete, talvez de raízes, com algum tipo de folhagem, não sei, são as raízes das árvores aí que talvez não são tão profundas, elas provavelmente se enraizam de lado, inclusive tem várias raízes aí mais finas, e aí de alguma maneira criou uma espécie de tapete que o vento vem e levanta. Isso aqui viralizou, eu achei fantástico, só para mostrar para vocês, para ficar o registro também. Não tem tanto a ver com os temas que a gente aborda aqui, mas é uma curiosidade, né? Curiosidade também para deixar o canal aqui um pouco mais descontraído, tá bom, pessoal? Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.